Você está cansado das coisas se repetindo na sua vida? Mas e se eu disser para você que os padrões repetitivos têm uma intenção positiva? Eu me chamo Dani Tesoni, sou especialista em comunicação e autoconhecimento e estou aqui hoje para falar um pouco mais sobre esses padrões repetitivos e o quanto eles são importantes para o nosso processo de aprendizagem. E como eu tenho falado em outros vídeos, eu tenho comentado bastante sobre esse processo de aprendizagem, como a gente aprende, quais etapas de aprendizagem que tem, o quanto precisamos respeitar isso, o quanto o esforço, a disciplina dentro da constância, não da rigidez em si, mas disciplina com constância, isso é importante. E dentro dessa constância, o quanto é necessário a repetição. O quanto as repetições são importantes para que a gente realmente aprenda. E aprenda não apenas aquilo que nós estamos naquela expectativa de aprender, mas ir além. Porque o aprendizado é o tempo inteiro. A gente chega num degrau, aprendeu, e vai para outro e aprende mais. Ou aprofunda aquele aprendizado. Tudo é válido, tudo que a gente constrói e vai aprendendo é sempre válido. E quando eu falo aqui em intenção positiva, esse termo que eu aprendi dentro da programação neurolinguística, que tudo tem uma intenção positiva. Eu não estou falando de positivo, de negativo, como bom, como ruim. Até porque eu não considero que nesse canal nada como bom, como ruim. As coisas são como são. Elas são úteis para aquele momento ou não são úteis para aquele momento, de acordo com o meu objetivo, que eu quero alcançar, né? Meu propósito. E aí a intenção positiva qual é? Tudo tem um motivo de ser, de estar. Então, assim, por que as repetições acontecem, né? Porque muitas vezes eu percebo as pessoas assim reclamando de padrões repetitivos que elas não gostam e não queriam mais na vida. Ai, vai eu fazendo isso de novo. E aí entra até a questão dos relacionamentos, né? Eu termino um relacionamento e busco uma outra pessoa com o mesmo padrão. Ai, eu no padrão repetitivo de novo, buscando as mesmas coisas de novo. Eu quero outra coisa, mas quando eu vejo eu busco a mesma. E por que tudo isso? Porque tudo isso é inconsciente. De alguma maneira a gente está construindo aquela realidade por não conhecer nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas crenças, nossos valores, nossa história de vida. Então a gente precisa, por isso que eu foco muito nesse canal, a importância do autoconhecimento e a comunicação consigo mesmo. Então eu foco muito isso, você aprender a se comunicar com você, para você começar a conhecer tudo isso que eu comentei aqui, e aí você vai começar a lidar. E aí vai ficar mais claro por que, né, para que acontecem essas repetições de forma inconsciente. E a repetição aqui que eu também estou trazendo é o quanto é importante a repetição para aprender. Então aqui, de forma inconsciente, se ainda está acontecendo essa repetição, pode ser que algo que ainda você precisa aprender algo e ainda você não aprendeu. Isso de maneira inconsciente. E até de maneira consciente, você perceber que você precisa repetir uma ação, uma outra ação, até chegar no resultado que você quer, ou a aprender algo para aquele momento que você precisa. Então a repetição tá ali o tempo inteiro, porque nós somos vida o tempo inteiro, nós estamos ali o tempo inteiro. Por isso que é importante exercitar a presença no dia a dia, como eu trouxe no próximo vídeo. E eu até trouxe uma vez, né? Comecem exercitando a presença com a própria gratidão. Agradeçam primeiro pelo que vocês estão vendo, do jeito que vocês estão vendo. E a partir dali, tudo vai começar a ficar mais leve. Só de agradecer, você já vai estar reconhecendo o que está acontecendo naquele dia, tanto externamente quanto internamente, sentimentos, emoções, crenças, valores. Você vai estar olhando para aquilo e isso já é uma parte do exercício de presença naquele momento, na sua vida, em você. E se você começar a observar isso no seu dia a dia, você vai começar a identificar os padrões repetitivos. Porque às vezes as pessoas têm esses padrões repetitivos e nem sonha, não parou para pensar nisso, nunca nem percebeu isso e a vida que segue, tá tudo certo. Quando a gente começa a perceber? Quando a gente começa a ficar incomodado. Também tenho vídeos aqui no canal que eu comento, né? A importância de a gente olhar para os nossos incômodos. Se tá incomodando, é melhor a gente prestar atenção. Então, quando a gente começa a se incomodar com determinados padrões, e por que muitas vezes a gente se incomoda? Porque são padrões que foram úteis até um determinado momento e depois passaram a não ser mais. E aí, nesse sentido, ele não, naquele momento, ele já não tá servindo mais. São padrões que já não estão servindo mais. E aí começa a incomodar, porque a gente já não está alcançando o objetivo que a gente quer, porque aquele padrão já não está servindo. Eu preciso construir novos padrões, provavelmente.
E aí entra o aprendizado para construir novos padrões. Mas como eu vou aprender para construir novos se eu ainda não conheço nem aquele antigo? Então percebe que a gente precisa sempre olhar para nossas referências de uma outra maneira? Mas se eu considero aquele antigo como ruim, eu já não quero olhar para ele, minha mente já nega. Não quero olhar, isso é ruim. Então vem a importância do acolhimento para eu simplesmente observar aquilo, aprender aquilo e conhecer sobre ele. E a repetição. A repetição para a gente ainda perceber que a intenção positiva da repetição é porque a gente ainda não olhou plenamente para aquilo que precisa ser visto. A gente ainda não percebeu aquilo, a gente ainda talvez não acolheu aquilo. Até começou a perceber, mas está julgando como ruim e não está acolhendo. Então, gente, considerem os aspectos repetitivos na vida de vocês como um sinal, como se fosse aquela luzinha de alerta que aquilo ainda, você ainda não aprendeu, você precisa ainda continuar vivendo situações para aprender algo. Então, ou olhem para aquilo como um sinal, não fiquem vendo como algo ruim que você quer esquecer, vai repetir. E aí também a gente considerar o padrão repetitivo de intenção positiva dentro da aprendizagem. Eu não aprendo de uma hora para outra, como eu trouxe em outros vídeos. Eu aprendo num processo e dentro desse processo existe a repetição, o esforço, a constância, testar de um jeito, testar de outro, até chegar no aprendizado daquele momento e considerar que aquele aprendizado daquele momento pode ser ampliado com o tempo. Eu aprender dentro do que eu aprendi e assim vai. Essa é a postura de aprendiz. Agora, como eu vou considerar essa postura de aprendiz como natural se eu estou brigando com os meus padrões repetitivos? Então pare de brigar com seus padrões repetitivos. Olhe para eles. Eles estão chamando a sua atenção por algum motivo. Tem relação com essa voz da alma que está clamando para ser ouvida. Esses padrões repetitivos são sinais para que você observe algo que ainda não está sendo observado, ou acolha algo que ainda não foi acolhido, ou aprenda algo que ainda não foi aprendido. Lembre-se, sua voz é única, merece ser ouvida e compreendida. E como você vai compreender se nos padrões repetitivos dessa aprendizagem você está fugindo deles, você está julgando como ruim? Como você vai aprender mais sobre sua voz interior se você está julgando essa voz talvez como algo ruim? Você não está acolhendo a sua voz interior. Aprenda com os padrões repetitivos. Aprenda sobre si mesmo. Aprenda a se acolher. E se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Até um próximo vídeo.